Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Dr. Gray, você pode fazer a pergunta ou declarar o que você estava fazendo no programa passado? Quando acontece uma falha notável, grandiosa, um problema assim na igreja, sendo vindo de um pastor, ou de um grande líder, ou de um membro do conselho, como pastores e líderes, temos que fazer algo a respeito daquilo. Não dá só para ignorar. Você precisa, especificamente, deixa eu te interromper um minuto. O que o Lauren mencionou a respeito do irmão que se envolveu em incesto, ou seja qual for o caso. A situação principal é se a pessoa deixou de fazer o que estava fazendo. E se a pessoa parar, e existe uma evidência que a pessoa parou, aí é outra coisa. Esse é o meu ponto. É esse processo de determinar o que você está dizendo. Em termos de Gálatas 6:1, restaure a pessoa, existe um processo ali que é mencionado. Algo precisa acontecer envolvendo acompanhamento de pessoas. E o acompanhamento vem de pessoas mais velhas e maduras. Como assim acompanhamento? Em primeiro lugar, precisa haver tempo, talvez aconselhamento, oração, visitas. Olha, como no ministério, literalmente ministrar para aquela pessoa. Acho que a pergunta que tem que ser respondida é: eu não acredito que exista um fator de tempo, jamais. Acho que isso é individual. O que temos que fazer é trazer essa pessoa que se arrependeu, e esta é a qualificação. Se ela se arrependeu, temos que ajudá-la, e é disso que Gálatas fala. Temos que ajudá-las a entender por que caíram e por que estão sendo derrotados. O termo restaure, podemos debater essa ideia, mas na conclusão aqui tiveram uma falha moral e foram pegos em uma falha moral. Então, tempo de si só não tem nada a ver. O tempo de si mesmo não vale nada. Você está falando de tempo em disciplina? Quando eu mencionei tempo, eu não estava falando disso, mas dos seus esforços. Você tem que se envolver e ministrar para aquela pessoa. Mais uma vez, o que eu estou te dizendo é que creio que a mensagem da cruz, o processo de santificação, é o que o cristão precisa aprender. Então, enquanto eu ajudo a ele ou a ela, seja quem for, a entender como vencemos o pecado, como um crente, eu estou no processo de restaurar. E cada pessoa, cada caso, eu acredito que precise ser, de uma certa maneira, avaliado em bases individuais, talvez por um pastor ou alguém. Não dá para estabelecer uma regra fixa. Não dá. Porque estamos falando de Pedro aqui. Vamos olhar para um exemplo clássico de falha, como era com Pedro. E quem o restaurou foi o Senhor. Ele caiu na noite ou no dia que Jesus foi crucificado. Qual foi o processo da restauração do Senhor para com Pedro? Se olharmos para isso, acredito que teremos um processo de restauração bíblico. Uma das coisas que sabemos em primeiro lugar é que houve uma série de encorajamentos vindos do Senhor. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele enviou uma mensagem: diga a Pedro que eu estou vivo. Depois foram as visitas, 2 delas no cenáculo, ou sei lá onde estavam, escondidos. E houve uma última visita que transformou Pedro em João 21. A visita final foi o Senhor visitando, porque todas aquelas semanas
Desde a época que ele falhou até quando foi restaurado, tinham passado pelo menos 2 ou 3 semanas depois da crucificação, quando aconteceu João 21. O Senhor chega a um homem que ainda não tem certeza se foi perdoado. E posso dizer que esse é um exemplo perfeito do que estou falando de restauração, de ir até Pedro, mandar um recado. Imagina, o Senhor deixa tudo o que está fazendo, vai até a Galileia e faz aquela visita pessoal, restaura, fortalece. É uma linda história, é o que precisa acontecer, mas muitas vezes não fazemos isso, irmão Swagger. Apenas falamos, já era, tchau para você, tchau. Eu não sei se o mesmo procedimento é seguido hoje em dia ou não, mas até 25, 30 anos atrás, em uma certa denominação, se o irmão fosse disciplinado, e você não encontra isso escrito em nenhum lugar, eles falaram que era o que tinha que acontecer comigo, então sei que é verdade, que não se podia mais falar com bondade para com a pessoa que caiu, mas com grosseria. E se ele te ligasse pedindo oração, você falava, como assim? E com muita grosseria. Estou falando sério. Olha, acredito em termos das Assembleias de Deus, existe muito mais benevolência hoje em dia, compaixão hoje em dia, acho que existe mais. Quando escuto sobre ministros que têm problemas, escuto mais bondade e mais tentativas para redimir. Estou falando dos líderes dessa denominação, viu? Mas a liderança mudou, né? Os anos passaram e, irmão Swagger, você fez meio que como a minha mãe. Você sobreviveu mais que seus inimigos. A minha mãe viveu até ter 94 e eu perguntei como ela estava e ela falou, olha, Doni, vivi mais que os meus inimigos e agora todos me amam. E acho que é assim com você, irmão Swagger, você viveu mais que seus inimigos e agora todos te amam. Mas olha, eu não sei o que aconteceu há anos atrás. Vivia anos atrás, na época eu estava lá, mas acredito que hoje em dia existe muito mais compaixão, esse espírito, existe uma maior necessidade disso e nós sabemos disso. E acho que temos sim que fazer algo. Como alguém aqui nesse ministério, se fizessem uma atrapalhada, caíssem de maneira terrível, um dos líderes ia ter que ligar e conversar com eles. Você ia ter que consertar a situação, com o propósito de redimir a pessoa. Acredito que isso deve acontecer em uma denominação, tem que acontecer. E vou adicionar outra coisa aqui. A Igreja Católica em Pittsburgh, na Pensilvânia, está com grandes problemas em suas mãos, pelo que está acontecendo com os padres católicos e a situação dos pedófilos. E parece que mudaram padres de lugar para lugar e o problema que eles tinham não acabou. Você falou muito bem, tem certas coisas que você conserta e não tem como redimir. Não tem jeito. Se crianças estão envolvidas, não dá para colocar crianças em perigo. Então, a pessoa que é pega nessa situação, ela precisa ser removida daquele cargo, longe de crianças. Eu te interrompi, o que você ia dizer? Estamos falando de crentes no geral, a igreja no geral, seguimos certos extremos em relação à restauração ou à falta dela. Quando um ministro ou crente cai, falha moral, financeira ou o que for, alguns mandam eles para fora e falam assim, quer saber? Você é uma marca negativa na igreja, é uma vergonha, não te queremos mais, não volte nunca mais ou vá para outra igreja. E dizem algo assim. E você nunca mais vai ser usado por Deus e, se puder, vai ser em uma esquina conversando com uma pessoa. Existe esse extremo, mas existe um outro extremo aonde o cristão peca, um ministro ou uma pessoa da congregação, pode ser com adultério, qualquer tipo de pecado. E eles tratam assim, quer saber? Pedi Deus para me perdoar e eu estou bem, não tem mais problema não. O Lauren mencionou que cada caso tem que ser tratado de maneira individual. Vamos dizer que um pastor, se um pastor
tem uma falha moral, ou se é beber, ou drogas, ou o que for. Aquele pastor, ele precisa dar um certo tempo? Pode ser que sim, mas isso é entre ele e o Senhor. As circunstâncias também, olha, quais são as circunstâncias? Acho que temos que olhar para isso. Vamos dizer que durante algumas semanas eu passo vamos dizer assim, inferno na terra. E aí, em uma certa noite, totalmente contrária ao meu caráter, eu digo, olha, vou pro bar do João, beber algumas cervejas, aí eu bebo, faz 35 anos que não bebo, então, e talvez seja cerveja demais e eu sofra um acidente a caminho de casa, algo fora do meu caráter. Um problema, com certeza, algo que aconteceu uma vez e é um pecado, e isso tem que ser tratado. Mas eu tenho que lidar de maneira diferente com isso do que um rapaz que bebe em casa em segredo o tempo inteiro, do que com a pessoa que teve essa falha moral. Eu ia olhar para a normalidade do que está acontecendo. E isso também tem que ser considerado, porque como lidar com isso é diferente. Se um homem tem dificuldades com o álcool todos os dias, ou será que ele caiu em uma circunstância que devia ter ficado de pé e não era algo costumeiro na vida dele? Eu acredito que você precisa olhar para as circunstâncias e ver o que aconteceu e por que aconteceu. E isso é honestamente entre a pessoa que caiu, quando caiu, e isso para mim determinaria como eu ia lidar com a situação. Mas a resposta ainda é a mesma. Mas o rapaz que teve aquela explosão de uma noite, que foi uma loucura e não era comum para ele, provavelmente eu veria restaurado muito mais rápido do que um rapaz. É o que estou tentando dizer, que já tinha um problema de muito tempo. Quero que esse problema de muito tempo suma por causa dele. E a sabedoria de um bom pastor pode ver a diferença nisso. É o que precisa acontecer. Você não tem uma carta branca de como lidar com a pessoa. De qualquer maneira, todo esforço deve ser feito para restaurar a pessoa. Tem que ser feito, porque estamos falando de uma alma eterna. E alguém que está machucado, essa pessoa não pode se levantar e disputar uma corrida no dia seguinte. E eles muitas vezes sobrevivem baseado na forma que são tratados. Ou não sobrevivem. Geralmente descartamos os feridos. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa, nós te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confia em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Muitos de vocês